Audiolivro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, de Catherine Ponder, locução Andréa Quintão. Capítulo 18. E quanto às dívidas? Não é por acaso que esse capítulo vem depois do capítulo sobre o charme. As pessoas que estão enfrentando pressões financeiras frequentemente precisam de todo o charme que puderem desenvolver para ajudá-los a vencer o endividamento. Em uma feira de automóveis estavam expostos belos carros. Sobre eles havia um letreiro onde se lia: "Abra o seu crédito conosco, com pagamentos suaves." Enquanto um cliente potencial olhava um dos carros, um vendedor perplexo perguntou ao gerente: "Eu posso com isso?" Aquele cliente quer pagar à vista. Nessa época em que as vendas a prazo estão cada vez mais frequentes, o que podemos dizer sobre o endividamento com relação ao pensamento próspero? O crédito usado com sabedoria é um rico recurso para o sucesso financeiro, porém, se usado de forma errada ou em exagero, pode ser apenas um caminho para dívidas e para o fracasso financeiro. O crédito não é recomendável se usado por desespero, para adiar mais um pouco um desastre financeiro. Tampouco é bom se usado para comprar itens que você não pode pagar, não sem grande angústia mental. O crédito deve ser usado de modo inteligente, ajudando a pessoa a gozar dos confortos da vida de uma maneira razoável. Ele também pode ser usado de maneira inteligente para obter lucros. Uma dona de casa ficou viúva de repente, com 3 filhos para criar. Ela queria abrir um negócio próprio. E por isso emprestou o dinheiro, investiu e obteve lucro com o investimento. Então quitou o empréstimo e abriu seu negócio com o que sobrou. O uso inteligente do crédito para ela se provou um recurso financeiro bastante interessante. Uma boa regra para evitar as ciladas do crédito mal utilizado é essa: não faça dívidas que o sobrecarreguem com a sensação de carência ou limitação. Você pode assumir obrigações financeiras se puder lidar com isso em sua mente, na fé que poderá cumpri-las. O ressentimento e o medo causam dívidas. Nenhuma dívida é boa se você se ressente ou tem medo dela, pois tal atitude transforma o débito em um peso. A obrigação detém o fluxo da substância em seus assuntos, impedindo o fluxo de novas ideias prósperas em seu pensamento. Quando a substância divina é detida de uma dessas maneiras, você fica incapaz de pagar suas contas, e o pânico e o ressentimento tomam conta. Apenas se não se ressentir ou temer as obrigações financeiras, você conseguirá manter o controle mental e emocional sobre elas em seus pensamentos, sentimentos e reações. Quando mantém esse controle sem sentir-se constrangido ou impotente pelos débitos, você mantém aberto o caminho para que a rica substância do universo flua para você, de modos esperados e inesperados, tornando possível que cada uma das suas obrigações seja cumprida. Sabe-se que se você ousar olhar adiante, sempre será provido. O pensamento elevado, liberto de medo, ressentimento e condenação, é necessário para manter uma existência livre de dívidas. Uma dona de casa relatou como pensamentos de medo, ressentimento e condenação a levaram às dívidas e como ela saiu da situação mudando suas atitudes. Seu marido era um excelente vendedor cujo trabalho o levava para longe de casa. No começo do casamento, compraram uma fazenda nas montanhas do Kentucky, decidindo que esse seria o lugar ideal para criar seus filhos. Como o marido viajava regularmente, a esposa era responsável pela supervisão da fazenda e pelo cuidado com os filhos. No devido tempo, ela começou a se ressentir das suas responsabilidades. O ressentimento crescia e parecia cada vez mais difícil cumprir as obrigações financeiras, sempre crescentes, que acompanhavam o progresso da fazenda. Finalmente, ela teve de pedir dinheiro emprestado para pagar os trabalhadores, para comprar equipamento e para saldar as despesas gerais da fazenda. Em pouco tempo estava endividada, embora a fazenda tivesse um potencial excelente.
Foi então que ela ouviu falar do pensamento próspero e começou a avaliar as dívidas a partir da perspectiva de suas atitudes mentais. Numa manhã frenética, quando estava pensando em como pagar seus empregados, ela pegou o carro e subiu até uma montanha adorável. De lá se avistava uma área tranquila onde o gado pastava. Ela parou ali e meditou por algum tempo sobre a beleza tranquila da cena que via. Percebeu que se ressentia da ausência do marido, embora soubesse que ele só estava tentando prover a sua família. Ela também percebeu que estava ressentida com a responsabilidade de tocar a fazenda sozinha, embora a propriedade fosse um recurso valioso. Enquanto ela refletia nesse elevado estado de espírito, sobreveio uma sensação de paz, e os pensamentos da dívida opressora e da mágoa passaram. Então pediu orientação divina para si mesma, para seu marido, para seus filhos, para a fazenda e para os trabalhadores. Ela agradeceu pelo sucesso financeiro e pela liberdade das suas dívidas. Quando foi à cidade, no dia seguinte, um amigo lhe contou que queria comprar equipamentos para a fazenda. Ela lhe disse que tinha algumas coisas sem uso e uma venda foi arranjada, o que saldou rapidamente seus débitos. Mais tarde, à medida que antigos ressentimentos eram substituídos por amor e apreço pela fazenda, seu marido resolveu desistir do trabalho de vendedor. A família se mudou para a cidade e eles entraram para o negócio da construção. Contrataram um gerente competente para gerir a fazenda. A mulher continuou a elogiar e agradecer por muitas bênçãos e a fazenda e o novo negócio do marido prosperaram. Agora ela tem uma vida doméstica feliz com seu marido e filhos atuando ativamente na igreja e na comunidade locais. Essa senhora provou que os pensamentos de ressentimento e condenação tinham causado a sua sensação de sobrecarga, que por sua vez detinha o fluxo da substância nos seus assuntos pessoais. Quando deixou de se ressentir de suas obrigações, obteve controle delas e foi capaz de cumpri-las de maneira satisfatória. A crítica produz dívidas. Quando as contas chegarem, você deve recebê-las com um estado mental sereno, lembrando-se a si mesmo de que elas representam bênçãos que você já está gozando. Uma atitude negativa e crítica às contas faz muitas pessoas entrarem no endividamento ali permanecerem. Conheço uma família que fica enraivecida com as contas mensais. Algumas delas continuam a aumentar e eles se veem com dívidas cada vez maiores. Quando essas pessoas finalmente aprenderam sobre o poder do pensamento próspero para pagar as contas, pararam de condená-las. Em vez disso, passaram a afirmar: nós usamos o poder próspero da divina inteligência com sabedoria, integridade e discernimento para todas as nossas questões financeiras. Agradecemos, pois todas as obrigações financeiras são pagas no prazo. Depois disso, as contas começaram a voltar a um valor aceitável. Não é apenas desagradável e desnecessário, mas também tolo e perigoso perder tempo e energia criticando qualquer coisa, especialmente suas obrigações ou valores que lhes são devidos. Tal prática negativa pode conduzir a um endividamento permanente e até mesmo a completa ruína financeira. Se não estiver disposto a deixar fluir a rica substância do universo que chega para você a fim de pagar as suas contas, por que deveria esperar que ela fluísse facilmente em sua vida? Uma atitude mental de ingratidão traz resultados financeiros ingratos, ilimitados. A gratidão faz prosperar. Uma atitude de gratidão mantém a prosperidade vindo até você, de todas as direções. A verdade dessa afirmação foi levada à minha atenção durante uma palestra em Palm Beach, na Flórida. Lá um ministro me contou que os mais ricos de sua congregação eram os que mais apreciavam qualquer serviço espiritual que lhes fosse fornecido. Muitas vezes, quando uma pessoa era hospitalizada e pedia uma visita, a primeira pergunta que escutava era: onde você estava? Por que demorou tanto para chegar? Porém, quando visitava os milionários no hospital, esses sempre pareciam gratos por ele ter tido tempo de ir visitá-los. Ele observou que amigos desses milionários
Sempre escreviam bilhetes de agradecimento por qualquer gentileza que recebiam. Sentia que a atitude mental dessas pessoas de gratidão e de dar graças era uma pista convincente de sua grande riqueza. Nunca critique ou condene qualquer coisa ou pessoa caso queira se livrar das dívidas e continuar livre delas. Como dissemos no capítulo sobre os poderes especiais para a prosperidade, cientistas hoje acreditam que todas as coisas são dotadas de uma inteligência inata, sabendo o que você fala, pensa e sente sobre elas. Falando de coisas, pessoas e situações de modo positivo e próspero, você ganha sua cooperação. Ao contrário, criticando seu mundo, você afugenta suas bênçãos e só atrai condições negativas e limitadas para sua vida. Isso foi ressaltado no capítulo sobre o charme. Um comerciante percebeu que sua mercadoria não estava vendendo, embora tivesse feito muito sucesso no passado. Tentou liquidações, ofertas especiais e outros métodos para aumentar suas vendas. Muitas de suas contas a receber estavam vencidas e ele parecia incapaz de recebê-las. Estava se afundando cada vez mais em dívidas pessoais. Finalmente percebeu que havia se tornado muito crítico a respeito de si mesmo, seu negócio, seus clientes, sua família, seus vizinhos, sua comunidade, do mundo em geral. Foi então que pediu a um amigo que conhecia o poder do pensamento próspero para ajudá-lo a retificar seu próprio jeito de pensar. O amigo sugeriu que ele começasse usando essa declaração para mudar seu pensamento. Não há crítica ou condenação em mim, por mim ou contra mim. O amor divino agora revela uma orientação perfeita, produzindo resultados perfeitos em mim e em meu mundo. Com a circulação dessas ideias em seu pensamento, esse comerciante desenvolveu uma relação mais amistosa com seus clientes. Junto com a remessa mensal das contas em aberto, ele enviou também bilhetes expressando seus melhores votos aos clientes que lhe deviam. Os resultados foram surpreendentes. Pessoas que deviam havia muito tempo começaram a pagar suas contas. Uma senhora mandou um cheque pagando um débito de 10 anos. A técnica de conseguir que contas sejam pagas, quer você deva ou tenha contas a receber, é fazer primeiro um trabalho interno no reino das atitudes mentais. As outras pessoas podem ser afugentadas por pensamentos críticos, rancorosos e condenatórios vindos de você a ponto de evitarem pagar o que lhe devem. À medida que você muda seu pensamento, todos sentem isso e passam a responder de forma mais positiva. Faça a sua lição de casa. Em vez de ficar se queixando sobre suas dívidas ou sobre aqueles que lhe devem, sente-se e ouse colocar essas obrigações no papel. Em seguida, dê um passo adiante e ouse escrever as datas em que você quer vê-las pagas. Depois escreva todos os dias essa afirmação no topo da sua lista. Eu agradeço pelo pagamento total e imediato de todas essas obrigações financeiras. Tenho fé que, com a ajuda divina, todas elas são imediatamente e totalmente pagas. Um executivo autônomo havia tentado todos os métodos usuais para receber suas contas sem sucesso. Ele soube da técnica mental positiva para lidar com as finanças e resolveu tentar. Listou o nome de cada cliente junto com o valor devido e então afirmou o pagamento total de cada obrigação. Quando então foi cobrado os débitos, ficou surpreso porque ninguém parecia se opor ao pagamento ou evitá-lo. Em vez disso, todos os que estavam na lista lhe pagaram prontamente. Uma decoradora de interiores estava sem trabalho havia algum tempo e já acumulava uma dívida de $2.500. Numa fraca temporada de verão, ela ouviu uma palestra sobre o pensamento próspero para vencer a carência financeira. Fez então uma lista de obrigações financeiras, acrescentou a afirmação acima descrita e a usou todos os dias, imaginando suas contas sendo pagas. Apenas esse ato lhe deu uma sensação de realização que substituiu a anterior de futilidade.
Conforme ela afirmava que suas dívidas eram divinamente pagas, uma coisa interessante aconteceu. O amigo de um antigo cliente telefonou e pediu que ela fizesse uma estimativa para a decoração de um prédio inteiro. Ela nunca tinha recebido um pedido assim tão grande. Esse cliente não a conhecia e ela não tinha procurado novos clientes. A estimativa que ela fez, girando em torno de 8 e 10 mil dólares, foi aceita. Ela recebeu o trabalho e sua comissão foi de 2.500 dólares. A decoradora pagou suas contas e esse foi o primeiro de uma série de grandes trabalhos que conseguiu. Anteriormente, só havia feito serviços pequenos e agora trabalhava com grandes comissões. O trabalho era o mesmo, mas a compensação passou a ser maior e mais satisfatória. Ativar a confiança dissolve o endividamento. Aqui está um ponto agradável para se lembrar sobre o endividamento. Se você está com dívidas, é porque alguém acreditou e teve fé suficiente em você. Se outras pessoas lhe devem, é porque você estendeu sua confiança a elas. A confiança é um maravilhoso elemento divino e quando ativada, produz resultados também divinos. Sempre que pensar em quanto deve a alguém, ou alguém que lhe deve, agradeça pela confiança que fez essa transação acontecer. Saiba também que a mesma confiança que deu início à transação ainda pode funcionar para fazer acontecer o pagamento devido. Restabeleça essa atitude afirmando: a mesma confiança divina que motivou o início dessa transação financeira está agora poderosamente em ação, clarificando-a para o mais alto bem de todos os envolvidos. Um gerente de crédito usou essa ideia para receber valores substanciais vindos de contas que outros funcionários tinham falhado em cobrar. Em um caso, foi solicitado a receber uma conta de 17 mil dólares em aberto havia vários anos. Quando falou com o devedor, logo ficou evidente que esse estava em sérios apuros financeiros. Não obstante, o gerente declarou sua fé que o devedor iria acertar a conta assim que fosse possível. Por meio dessa atitude, restaurou a boa vontade e renovou a confiança entre a empresa e o devedor. Menos de 2 semanas depois, o devedor lhe trouxe um cheque de 4 mil dólares dizendo que as palavras que o gerente lhe dissera de confiança nele e em seu negócio tinham lhe dado nova coragem, nova esperança e uma nova convicção de que ele poderia ser bem-sucedido. Com isso vieram novas ideias, que produziram resultados prósperos. Em pouco tempo, o valor total estava pago e o devedor continuou fazendo negócios com a empresa. A discórdia causa endividamento. Um estado mental harmonioso e confiante é essencial para se libertar do endividamento e receber de quem lhe deve. Você observará que pessoas desarmoniosas, em geral, trabalham muito duro pela prosperidade. A substância universal é repelida pela desarmonia, dissipando-se rapidamente em tal atmosfera. Isso explica por que um determinado vendedor não estava se saindo bem em seu trabalho, assim como sua esposa. Depois de conversar com eles por alguns minutos, me ficou patente que sua vida doméstica estava repleta de brigas e contendas. Eles criticavam e condenavam um ao outro, discordando sobre tudo. Disse a eles que deveriam ter mais harmonia entre si a fim de atrair clientes e recomeçar a vender. Eles concordaram em usar juntos essa afirmação: não há condenação e crítica entre nós. O amor divino reina supremo e tudo está bem conosco e em nosso mundo. Em 2 semanas, ambos recomeçaram a vender e seu casamento tornou-se mais feliz do que nunca. Existe uma saída para o endividamento. Suas dívidas podem parecer muito grandes para você, mas essa pode ser uma situação temporária caso você ouse acreditar que existe uma saída. Talvez as maiores barreiras para se libertar das dívidas sejam o medo e o desespero. Quando esses sentimentos são superados, você está no caminho da sua liberdade financeira.
Conversei com um homem cuja esposa temia que ele estivesse pensando em se suicidar. Ele estava com muitas dívidas e não conseguia enxergar uma saída, pois tinha sofrido um acidente e ficado 1 ano em recuperação antes que pudesse retomar seus negócios. Enquanto isso, o casal teve de contar que outras pessoas, que não tinham nem sua experiência nem seu conhecimento, tocassem a empresa. Embora tivessem vontade de ajudar, essas pessoas quase os levaram à falência. Por causa da sua grande dívida e da falta de garantias, não conseguiram obter um empréstimo que pudesse facilitar as coisas. Ele disse: se eu conseguisse 5 ou 6 mil dólares, poderia pagar as dívidas mais urgentes e manter meus negócios até que eu pudesse voltar à ativa. Ele estava muito desesperado quando conversou comigo. Comecei a perceber que 2 atitudes prevaleciam, evitando que a solução aparecesse. Primeiro, esse ótimo executivo estava afundado no desânimo e desespero, sem enxergar qualquer saída. Em segundo lugar, ele tinha uma grande sensação de perda com relação ao ano em que ficara parado. Ele dizia a si mesmo: se eu não tivesse sofrido aquele acidente, isso não teria acontecido. Tais atitudes são normais para pessoas endividadas, porém, quando mudadas, tudo muda e muito rápido. Sempre há uma saída para qualquer problema, uma solução divina. Para ajudar a estabelecer e a manter uma atitude próspera até que essa solução possa se manifestar, sugeri que ele usasse essa afirmação: há uma solução divina para essa situação, uma solução sublime. Eu agradeço, porque agora a solução divina aparece rapidamente. Para a sensação de perda em relação ao ano que ele passara afastado do trabalho, sugeri essas ideias. Embora pareça sombrio no momento, saiba que não há necessidade de uma perda permanente nessa experiência. O que parece ter sido perdido durante o ano em que esteve doente pode ser divinamente restaurado para você, em termos financeiros e outros. Para ajudá-lo com essa nova atitude, as palavras foram datilografadas em um cartão que ele deveria carregar na carteira. Todos os dias, quando o desânimo ou a sensação de perda tentassem envolvê-lo, ele deveria ler e reler essas palavras. Eu agradeço pela restauração divina em meus negócios. A divina restauração está realizando o seu trabalho perfeito para todos os envolvidos e o resultado perfeito aparece. Eu agradeço porque todas as obrigações financeiras estão sendo satisfeitas e de maneira divina e maravilhosa. Durante algumas semanas, ele declarou essas ideias a si mesmo. Não parecia haver qualquer alteração em situação, mas ele persistiu, acreditando que havia uma solução. Ele insistia em reclamar a restauração divina. Um dia o cenário finalmente começou a mudar e por meio de uma série de circunstâncias incomuns. Ele e a esposa foram a uma reunião familiar. A esposa de seu falecido irmão chamou-o de lado e disse: olha, anos atrás, quando você começava a sua profissão, envolveu-se no negócio do meu marido, que depois se tornou o seu. Eu achei que ele cobrou uma entrada muito grande pelo negócio. Agora que ele se foi, não quero mais manter o prédio em que você mantém seu negócio. E eu também quero compensá-lo por seu pagamento inicial. Um avaliador me disse que o prédio vale 25 mil dólares se eu vender agora. No entanto, ficaria feliz se vendê-lo para você por 10 mil dólares. Outras avaliações mostraram que ele poderia conseguir um empréstimo de 16 mil dólares. Depois de comprar o prédio, ainda ficou com 6 mil dólares para liquidar suas dívidas e fazer caixa para o negócio. À medida que os assuntos se desenvolviam, uma nova esperança o preencheu, consequentemente os negócios aumentaram, o que o ajudou a trazer ordem e prosperidade ao antigo caos e fracasso. De fato, a restauração divina aconteceu para ele. Seja discreto sobre suas dívidas. Muitas pessoas que contraem dívidas não continuariam endividados se fossem discretas sobre seus assuntos financeiros. Ao maximizar suas obrigações, elas se agarram ainda mais às circunstâncias. Se essas pessoas fossem discretas,
apenas fazendo o seu melhor para cumprir as obrigações e afirmando a orientação divina, o caminho para o pagamento de todas as dívidas seria aberto. A conhecida história bíblica de Eliseu e da viúva é um exemplo disso. Quando a mulher se queixou a Eliseu sobre uma triste situação, reclamando que um credor iria lhe tirar seus filhos, ele não simpatizou com ela. Em vez disso, disse-lhe para ir para casa, fechar a porta e começar a derramar o azeite que ela ainda tinha disponível. Essa foi uma maravilhosa maneira de dizer à viúva que parasse de se lastimar por dívidas e problemas financeiros, começando a usar a substância que tinha em suas mãos para satisfazer sua necessidade, sabendo que se ela fizesse a sua parte, a substância iria se multiplicar para satisfazer cada necessidade. Segunda Reis, capítulo 4. Do mesmo modo, nos tempos modernos, uma viúva provou o poder próspero do conselho de Eliseu. Essa mulher tinha uma vida difícil. Estava solitária, endividada, infeliz no trabalho, insatisfeita com a vida geral. Tentava se libertar de suas dívidas e se lamentava o tempo todo, dizendo que a vida a tratava muito duramente. Suas circunstâncias financeiras se tornavam cada vez mais restritas, embora ela continuasse a receber aumentos de salário e outras bênçãos financeiras. Com o tempo ela percebeu que falar de tempos difíceis fazia de suas palavras o seu pior inimigo, e então se tornou discreta sobre seus assuntos financeiros. Para todas as duras experiências de sua vida, ela foi solicitada a afirmar a restauração divina e se concentrar na promessa de Joel. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Joel, capítulo 2, versículos 25 e 26. Quando ela passou a meditar nessa promessa, tudo mudou em sua vida. Recebeu uma promoção com um aumento de salário e um amigo de longa data, a quem ela tinha ajudado uma vez, decidiu mostrar seu apreço, dando-lhe $1.000. Com esse dinheiro, pagou suas dívidas e ficou financeiramente livre pela primeira vez em anos. Logo, ela se casou novamente, depois de 20 anos. De fato, os anos que o gafanhoto da limitação financeira tinham comido lhe foram restituídos. Fale somente em termos prósperos. Em vez de se lamentar, se queixar, lamuriar ou falar sobre dívidas, vale a pena afirmar resultados prósperos, falando somente em termos prósperos. Uma mulher desempregada por causa de uma doença se viu com uma enorme dívida e falava regularmente de sua situação em termos negativos. Uma noite, ela e a filha foram a uma palestra sobre prosperidade. Quando voltaram para casa, resolveram usar a afirmação dada na palestra. Agora tudo e todos me fazem prosperar. E nós prosperamos a tudo e a todos. Começaram a declarar juntas essas palavras todas as noites antes de se recolherem durante 5 minutos. Uma semana depois, chegou a elas um cheque de $2.500, representando um valor que lhes era devido por lei havia muito tempo, mas que o advogado ainda não havia conseguido receber. Elas apenas mudaram as palavras que proferiam a respeito de seus assuntos financeiros e, de repente, era como se todos os envolvidos quisessem fazê-las prosperar. Uma artista com dívidas, porque não havia conseguido vender nenhuma de suas pinturas durante vários meses, uma noite ela foi a um grupo de orações em que era enfatizado o poder de orar afirmativamente a respeito de problemas financeiros. Nessa reunião, sugeriram que cada um dos presentes escolhesse uma afirmação para suas necessidades financeiras e a usasse durante a semana seguinte.
Essa pareceu uma abordagem radicalmente diferente para ela, que sempre tinha achado que era errado orar por dinheiro. Com alegria, ela começou a declarar todos os dias: agora tudo e todos me fazem prosperar, e eu faço prosperar a tudo e a todos. 4 dias depois, vendeu uma pintura por $75, sua primeira venda em meses. Em pouco tempo, conseguiu outras vendas e logo suas obrigações financeiras tinham sido todas satisfeitas. Ninguém pode reter sua prosperidade. Muitas pessoas permanecem em dificuldades financeiras porque imaginam que outra pessoa está afastando a prosperidade delas. Quando pensam que outros têm esse poder, elas mesmas estão decretando que isso é verdade. Contudo, uma vez que mudem seu pensamento, o bem aparece, a despeito de quaisquer circunstâncias externas. Por mais de 1 ano, uma viúva tinha tentado em vão resolver o espólio de seu finado marido. Estava com muitas dívidas, porque um herdeiro inesperado havia aparecido e por isso fora necessário ir ao tribunal. Os fundos do espólio estavam sob o controle da justiça. Durante meses ela tinha vivido com provisões escassas, esperando que o espólio pudesse ser resolvido e que ela pudesse receber um cheque do valor total da herança, que era sua por direito. Cada vez que uma solução parecia próxima, o caso era postergado por resistência do outro herdeiro. Num período em que seus credores a estavam pressionando pelo pagamento de contas de seu finado marido, ela recebeu alguns artigos sobre prosperidade de um amigo. Neles encontrou essa afirmação: eu dissolvo em minha mente e na dos outros qualquer ideia de que meu bem concedido por Deus possa ser retido. As bênçãos financeiras, minhas por direito, agora vêm a mim em abundância e eu as aceito com alegria. Fascinada com a possibilidade dessa abordagem simples para seus problemas, a viúva sentou-se tranquilamente a tarde inteira, escrevendo e afirmando essa declaração repetidas vezes. Enquanto fazia, começou a sentir nela uma sensação de controle referente a seus problemas financeiros. Também começou a sentir-se mais amistosa com relação ao herdeiro que reivindicava seu direito sobre o espólio à força. Quanto mais ela pensava serenamente sobre ele, mais percebia por que ele achava que tinha direito a certos recursos financeiros. Finalmente ligou para o seu advogado, dizendo-lhe que usasse seu discernimento para resolver o espólio, mas que se sentisse à vontade para dar àquele herdeiro as ações, títulos e poços de petróleo que ele reclamava. Em poucos dias, o espólio, que estivera pendente por meses, foi resolvido, e todos os envolvidos ficaram satisfeitos, prosperaram e foram abençoados. Ela agora sente que seu bem, concedido por Deus, chegou até ela por meio da solução do espólio, e já não sente falta dos recursos financeiros que foram divididos com um herdeiro inesperado. Pense grande intencionalmente. Em outro caso, um corretor de imóveis se viu endividado por não conseguir alugar alguns de seus apartamentos durante uma fraca temporada de verão. Amigos lhe disseram: você nunca vai alugar aqueles apartamentos pelo preço que está pedindo. Está pensando alto demais. Se diminuir o preço do aluguel, talvez consiga alugá-los na próxima temporada. Esse corretor foi a uma palestra sobre prosperidade onde ouviu: nada é grande demais para você pensar. Ouse afirmar as grandes ideias. Ouse esperar grandes resultados. Tais atitudes são a diferença entre o príncipe e o pobre. Então ele percebeu que deveria pensar grande intencionalmente, falando em termos prósperos, caso quisesse alugar suas propriedades e quitar suas dívidas. Com a finalidade de alugar os apartamentos, ele começou afirmando a seguinte declaração, que já fez prosperar inúmeras pessoas: eu amo o melhor e o maior em todas as pessoas. E agora atraio para mim as pessoas mais prósperas, melhores e maiores.
Embora tivesse tentando alugar seus apartamentos várias vezes sem conseguir, o cliente que apareceu em seguida ficou maravilhado com os apartamentos e alugou um deles por $2.000 para a temporada. Ele continuou usando essa declaração e suas outras propriedades foram alugadas com facilidade. Em pouco tempo tinha recebido mais cheques, totalizando $8.000, o que possibilitou que ele se livrasse das dívidas. Comece a pagar mais em dinheiro. Além de assumir uma postura próspera frente às suas questões financeiras, você deve também fazer qualquer coisa tangível ou intangível que puder para obter a sensação de estar se livrando das dívidas. Por exemplo, comece a pagar as coisas em dinheiro, ainda que você só possa fazer isso com coisas pequenas. Apenas com essa atitude, a de liberar seu dinheiro em vez de guardá-lo em uma conta de banco, você se aproxima dessa sensação de liberdade. Conheço 2 donas de casa que resolveram que era hora de comprovar isso. A temporada de Natal se aproximava e elas pararam de usar o cartão de crédito e passaram a pagar os presentes com dinheiro. Perceberam fazendo isso que o dinheiro gasto lhes dava uma sensação de alegria e liberdade. A cada compra, conforme abençoavam e agradeciam pela sabedoria divina em usar o que tinham à mão, o dinheiro continuava entrando e elas seguiram gastando com os presentes natalinos. Uma delas passou a temporada toda de compras sem usar o cartão de crédito e disse que comprou os melhores presentes da sua vida. A outra lançou mão do cartão para alguns presentes, mas já havia comprado tantos com dinheiro que aqueles poucos não lhe deram nenhuma sensação de peso. Essa dona de casa não ficou apreensiva em ter que pagá-los depois do ano novo e quando chegou a hora pagou por eles sem maiores problemas. Recuse os erros financeiros do passado. Outra atitude financeira que amarra muitas pessoas aos débitos é essa. Como a esposa de Ló, elas continuam a olhar para trás. Preocupam-se com os erros financeiros do passado, cristalizando o seu pensamento que se manifesta no presente em forma de dívidas. Se você olhar apenas para trás, não há lugar em seu pensamento para novas ideias que poderiam limpar seus erros e sanar suas dívidas. Perdoar a si mesmo e a outros por erros do passado é crucial caso você queira se libertar permanentemente de pressões financeiras. Se tais lembranças o assombram, use essa declaração. O amor indulgente da inteligência divina me libertou do passado e dos erros financeiros cometidos. Agora, encaro o presente e o futuro de forma sábia, segura e destemida. Essa declaração fará maravilhas por você e por outros. Como dito no capítulo da Lei do Vácuo, precisamos perdoar a nós mesmos e aos outros, se quisermos prosperar. Releia o capítulo 3 para ajudar a superar o endividamento. Peça ideias prósperas. Além de estabelecer atitudes de prosperidade e de agir de acordo, você deve nutrir ideias prósperas sobre questões financeiras. Um executivo tinha chegado aos 40 anos e alcançado o ponto máximo que sua empresa permitia a menos que um dos proprietários se aposentasse. Esse ótimo homem não queria ser bem-sucedido em tais circunstâncias, mas queria desesperadamente crescer. Não conseguia, por exemplo, ver um caminho para um salário maior, não na situação em que se encontrava. Quando conversamos, ele me disse: eu preciso de mais autoconfiança para saber que existe um modo de sair vitorioso dessa situação. Suponho que eu também precise de mais ordem em meus assuntos, de modo que possa ver para que lado devo me voltar. A sugestão foi que ele deveria colocar ordem em seus assuntos de maneira fácil, tranquila e satisfatória em vez de tornar-se agressivo, o que poderia levá-lo à confusão e ao conflito com outras pessoas. Sugeriram-lhe também que ele começasse passando alguns minutos de manhã e à noite meditando serenamente e que pedisse orientação divina sobre questões financeiras. Sua primeira reação foi: que bem isso poderá fazer? Você quer dizer que Deus conhece minhas finanças ou se importa com elas? Foi uma revelação e um alívio para ele ouvir
que um pai amoroso e carinhoso se preocupa com as necessidades financeiras dos seus filhos. Essa foi a oração sugerida. Pai, qual é a rica verdade sobre minhas questões financeiras? Qual é o meu mais alto bem nessa situação? No início não chegou nenhuma resposta a essa oração inquiridora, porém ele percebeu que estava mais tranquilo do que jamais estivera em anos. Com uma maior sensação de paz, ele começou a se sentir mais no controle das suas questões financeiras, da sua família e do seu trabalho. Certa noite, enquanto decretava a rica verdade, surgiu uma ideia em sua mente, com tal força, que ele quase caiu da cadeira. Não era uma ideia nova. Ela já tinha lhe ocorrido muitas vezes antes, mas ele a havia descartado. Era a ideia de desenvolver um novo departamento que poderia significar crescimento e prosperidade para a sua empresa. Antes ele nunca estivera suficientemente convencido do poder dessa ideia. Pelo menos não a ponto de apresentá-la a seus superiores. No dia seguinte, achou a oportunidade perfeita para falar com seu chefe sobre o assunto. O chefe ficou surpreso e satisfeito que aquele homem quieto estivesse pensando em termos tão grandes, progressistas e prósperos sobre sua empresa. No devido tempo, permitiram-lhe que desenvolvesse sua ideia para um departamento especial. Um novo cargo e um novo salário melhor se seguiam. Outras surpresas financeiras apareceram, quando um dos membros da família rejeitou uma herança inesperada. Ao orar por orientação e ideias divinas, dívidas de longa data foram quitadas, um novo nível de vida próspera se abriu para ele e para a sua família. Uma boa declaração para se ter em mente é: a divina inteligência me inspira com ideias prósperas e com a ação divina, que as manifesta perfeitamente. O endividamento pode ser uma bênção disfarçada. Se experiências desagradáveis lhe acontecem com frequência, é porque novos modos de viver e novos métodos de trabalho estão tentando se abrir para você. Na maioria dos casos de endividamento, aqueles que estão em apuros financeiros são ótimas pessoas tentando viver prosperamente, ainda que com uma renda limitada. Entretanto, se essas pessoas têm ricos desejos, é porque também têm talentos e capacidades equivalentes, que estão tentando se expressar. Nesse caso, seus desejos pelo bem maior são muito poderosos, mas suas contas bancárias ainda não foram expandidas na mesma proporção. Frequentemente são pessoas engajadas em trabalhos medíocres, quando suas capacidades e talentos, se desenvolvidos, poderiam lhes trazer uma rica receita, equilibrando então seus ricos desejos. Como obter a liberdade financeira? Ouse usar as ideias que lhe cheguem quando você estiver trabalhando nos seus assuntos financeiros. Releia, estude e siga algumas das sugestões dadas no capítulo 9 a respeito do trabalho e no capítulo 12 sobre independência financeira. Observe também que o capítulo 10 fala sobre como as pessoas podem encontrar uma saída para as suas dívidas por meio da prática da doação, quando finalmente ousarem com fé colocar Deus em primeiro lugar em termos financeiros. A fé tem o poder de fazer prosperar. Quando estiver tentando encontrar sua liberdade financeira, comece a trazê-la à luz, declarando: há dias bons à frente, há dias ricos à frente. Quando o medo de problemas parecer engoli-lo, lembre-se: o caminho de Deus para mim é alegre, é um caminho de proteção e de segurança. Agradeço, porque agora ando em caminhos agradáveis, prósperos e harmoniosos. Para desenvolver seus talentos e habilidades, declare com frequência: o poder infinito e ilimitado que criou o universo agora está operando em mim e por meio de mim. Tudo o que é para o meu mais alto bem, tanto em termos mentais e físicos, quanto nos meus assuntos pessoais. Dou graças porque sou divinamente equipado
para realizar grandes coisas e com facilidade. Encerro por aqui o capítulo 18, agradecendo a honra da sua presença. Espero que esse conteúdo esteja ajudando você. Compartilhe, comente e aguardo você no capítulo 19. Obrigada e até lá!